Peraí. Você quer me deixar triste? Poxa, eu cheguei do trabalho agora. Eu queria ter uma mamãe e um papai pra me dar um beijinho de boa noite antes de dormir. Ah, qual é? O passatempo favorito da Liz é bater a porta na nossa casa. Não é minha mãe! Tia Lita não para um segundo de fazer birra. Eu não quero isso! Não, hoje não é dia de batatinha. Me dá isso aqui. Para nós cristãos. E talvez a sua casa seja como essa, ou já foi um dia. Uma casa onde a harmonia deixou de reinar, a paz deixou de reinar. E é bem verdade que em muitas casas a vida é desse jeito, dia após dia. E muitas casas, inclusive, de pessoas cristãs, pessoas que buscam a Deus, mas casas que ainda a violência verbal, a violência física tem prevalecido dentro dessas casas. Nós vemos aí vários estudos que dizem que há muita violência física, inclusive de homens contra mulheres, em casas de pessoas que dizem ser cristãs evangélicas. Há muita violência de pais contra filhos, principalmente usando o texto da Bíblia, como nós veremos alguns deles hoje, a fim de justificar uma violência exacerbada e exagerada contra o seu filho. Então, por isso, como esse mês nós estamos comemorando como batistas o mês da família, nós teremos o nosso almoço da família agora no dia 10, juntamente com o batismo, um tempo para a gente passar junto. Eu gostaria de trazer aqui algumas ideias sobre o que a Bíblia e principalmente Provérbios vai dizer para a gente sobre a família. E a gente precisa entender primeiro que a família é quebrada porque nós estamos quebrados. Não é porque nós encontramos Jesus que nós já estamos prontos, não. Mesmo nos rendendo a Jesus, nós ainda temos dilemas e situações que precisam ser tratadas dentro de nós, a fim de que a paz e a harmonia reinem de maneira mais firme dentro de nossas casas. E por que nós estamos quebrados? Todos nós sabemos que é por causa do pecado. E falar sobre família é importante por dois aspectos. Família é o lugar onde nós mais erramos, não é verdade? Talvez você não fale com o seu patrão do jeito que você fala com a sua esposa. Talvez você não rebata o seu amigo que te magoou lá fora do jeito que você rebate o seu filho. Porque dentro de casa nós podemos ser nós mesmos e muitas vezes nós nos sentimos mais seguros para botar para fora aquilo que sentimos. Se dentro de casa é o lugar que a gente mais erra, também é o lugar onde os erros mais custam caro. Como é difícil quando nós erramos com os nossos. Porque nós precisamos voltar todo dia para casa e continuar convivendo com eles. Pelo menos deveria ser assim. E hoje eu fiz questão que os nossos adolescentes também estivessem aqui para entender e ouvir o que é que Jesus pensa sobre a família. E eu gostaria de trabalhar 3 aspectos hoje: a relação entre marido e mulher, a relação de pai para filho e a relação de filho para pai. Talvez você não esteja casado ou não seja casado, mas você é um filho. Ou talvez você não esteja casado, mas você também é um pai e uma mãe. Não importa o seu arranjo familiar, em que situação da vida que você está, você vai se enquadrar em algum desses lugares que nós trataremos hoje. E eu queria falar sobre a diferença entre a família do passado e a família de hoje. Eu preparei um quadro simples. A gente, quando assiste filme ou lê um pouco da Bíblia, a gente entende que a família era uma estrutura de sobrevivência antigamente. Eu gosto muito de filmes épicos
E é interessante ver quando os reis ou os clãs, eles organizavam os seus casamentos entre seus filhos para manter o poder, para a manutenção do poder. Obrigado. Eles organizavam de uma maneira em que eles pudessem continuar perpetuando o poder. E a função principal da família antigamente era proteger, prover e manter. O valor central era a estabilidade e a continuidade da família. Como era importante que o nome da família continuasse prevalecendo, continuasse seguindo ao longo da história. O foco era o dever, a responsabilidade, o sacrifício. A base do vínculo era o compromisso e a lealdade, e a referência era a tradição, a fé e a comunidade. Porém, essa família, quando a gente lê, parece que era boa, mas ela apresentava muitas coisas ruins. Muitas vezes faltava o afeto, faltava o amor. Quantos de vocês dizem ou viveram, talvez as pessoas mais velhas aqui, que viveram numa casa onde faltou o amor, faltou o olhar de cuidado, mas sobrou a força, sobrou a violência, sobrou a rispidez. Mas talvez você possa dizer, poxa, eu não morri por ser assim. Aí a gente olha para a geração de hoje. Agora nós temos uma geração em que a família e a função principal da família é a estabilidade emocional e o bem-estar. Hoje muitos dizem, profissionais têm dito que os pais não conseguem mais frustrar as suas crianças. Nós estamos com um problema geracional porque as crianças não sabem o que é frustração. E elas vão se desenvolvendo a ponto de não conseguirem lidar com as demandas difíceis da vida. Nós geramos homens e mulheres em que não sabem combater o mal do dia a dia, porque foram muito protegidos. Eles chamam essa geração, os estudiosos, de geração cristal. Se você encostar, ela quebra. Eu me lembro que essa geração cristal foi apresentada e foi dito sobre ela no dia em que o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. Eu escutei e li várias reportagens dizendo que se fosse na época de Júnior Baiano, de Romário, a coisa teria sido diferente. Porque nós vimos lá vários homens chorando, vários homens antes do jogo, não que o homem não possa chorar, muito pelo contrário. Só que era uma geração que não estava preparada para encarar essa situação. E isso acontece muito porque os pais que foram talvez violados e violentados no passado, hoje querem dar para o seu filho algo diferente do que viveram. E isso é legítimo. Então hoje nós temos uma família que valoriza mais a satisfação e a plenitude pessoal. O foco está no sentimento, na compatibilidade. A gente procura relações onde nós somos compatíveis, e a partir do momento que o casal não é mais compatível, ele procura outra pessoa, porque aquela pessoa não faz mais ela feliz. A base do vínculo é a conexão emocional, é a realização. Se eu não estou feliz, eu vou procurar outra pessoa. Se eu não estou feliz, eu vou procurar outra casa. E a referência dessas famílias não é a tradição, não é Deus, não é a fé, mas é a cultura, é a rede social, é a comparação. E aqui nós temos as duas famílias que têm seus pontos principais bons, mas também têm seus defeitos. E a Bíblia vem para juntar talvez essas duas coisas. Mas o principal ponto aqui é que quando a família vira um meio para algo, ela perde o seu sentido de ser. Quando a família vira um meio para a gente alcançar algo, como por exemplo antigamente era o status, era a preservação do nome, e hoje é a alegria, a emoção, ela perde o seu sentido. E Provérbios vai nos dar uma visão diferente da família e sobre o que é família, porque ele não descreve uma família ideal.
Eu sei que quando nós somos mais novos, a gente pensa numa família ideal. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo em Foz do Iguaçu. Eu tive uma briga, a Alice tinha mais ou menos 5, 6 anos, e eu dei uma bronca nela e ela fez algo que eu sempre fazia quando eu tinha problema com os meus pais, e eu escutei, embora ela não viu. Eu briguei com ela e ela pegou a motoca e saiu andando com a motoca, e eu vi ela falando: eu vou embora dessa casa. Ninguém gosta de mim aqui nessa casa. Essa casa aqui é muito ruim. E aquilo me deu um negócio, porque eu me vi nela. Eu me lembro de eu indo tomar banho após uma bronca do meu pai e alguma questão de rusgas ali familiar, e eu dizia: ninguém gosta de mim nessa casa. Eu vou embora, eu vou fugir. Porque a gente tem um ideal de família que quando a gente sair da nossa casa, a gente vai achar uma outra perfeita. E nós não vamos, porque o problema está em nós, não está na nossa casa. Os filhos acham que os problemas estão nos pais, mas também estão nos filhos, porque nós somos pecadores como os filhos. E os pais também às vezes falam: puxa, se meu filho fosse melhorzinho. Não, porque nós também como pais erramos. E Provérbios vem nos trazer uma sabedoria para essa família que está quebrada, que está machucada, que está destruída. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é sobre o casamento e sobre a relação entre cônjuges. Atualmente falando, olha, em 2010, aqui no Brasil, nós tivemos mais de 977 mil casamentos e 239 mil divórcios. Em 2022, o censo vai mostrar que o número de casamentos diminuiu e o número de divórcios aumentou. 12 anos depois, as pessoas estão se casando menos e estão se divorciando mais. E a gente vê isso na nossa realidade. Aconteceu um parâmetro que nós chamamos de sentimentalização do casamento. O casamento passou a ser algo que você sente. Eu já recebi como psicólogo várias vezes e como pastor pessoas me procurando e dizendo: pastor, eu não gosto mais do meu marido. Eu não gosto mais da minha mulher. Eu não sinto mais nada por ele. E eu escuto, e a primeira pergunta que eu faço é: onde foi que nós aprendemos que nós temos que continuar casados porque nós sentimos algo? Quando foi que isso passou a ser uma verdade para nós? Que o sentimento ele é mais importante que um compromisso. Porque olha o que vai dizer Provérbios capítulo 2. Ela, e aqui ele está se referindo à sabedoria, também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora o quê? A aliança que fez diante de Deus. O casamento não é um lugar, ou não é um momento onde nós estamos buscando para nos sentirmos felizes, ou para resolver os problemas da nossa vida, não. O casamento é um lugar onde a gente faz uma aliança com alguém perante Deus e perante as pessoas. Você convida pessoas para ir no seu casamento, não é só para comer, não é só para se divertir, mas é para elas verem e servirem de testemunha que você está fazendo uma aliança com aquela pessoa. E hoje as pessoas e a sociedade, a Babilônia que a gente vive, ela não quer mais essa ideia de casamento como aliança. Perceba os votos. Quando você fez o voto aí com a sua esposa, com o seu esposo, ou se você ainda vai se casar, os votos eles são: eu prometo estar com você, eu prometo te amar. É sempre voltando para o futuro, porque o casamento não é uma declaração de amor presente. Porque se você não amasse no presente, você nem se casaria com aquela pessoa. Mas o casamento é uma promessa de um amor futuro. É eu dizendo para a pessoa: olha, não importa o que vá acontecer, eu continuarei com você. E isso é o que nós chamamos de aliança. E nós usamos um símbolo de uma aliança
para que nós nos lembremos de que a nossa relação não está baseada em um sentimento, mas em uma aliança. Casamento não é sobre o que eu sinto hoje, é sobre o que eu prometo ser amanhã. E é sobre o que eu prometo fazer amanhã. O casamento é um compromisso de amar alguém mais profundamente do que seus sentimentos momentâneos permitem, porque às vezes os nossos sentimentos não estão mesmo tão felizes para com o outro. Você já passou por isso? Você é casado. Tem dia que dá vontade de largar tudo, não é verdade? Tem dia que dá vontade de ir embora. E muitas pessoas fazem isso. Só que toda vez que nós passamos por isso, nós precisamos lembrar que aquilo que nós estamos vivendo não pode ser maior, ou aquilo que nós estamos sentindo não pode ser maior do que uma aliança que a gente fez. E não é essa aliança, porque essa aqui a gente tira, joga fora. Aqui tem o nome de uma pessoa, mas a gente pode tirar esse nome e colocar outro nome. Não é dessa aliança, mas é a aliança que a gente fez perante Deus. E a gente vive uma sociedade hoje que não quer mais ser transformado pelo casamento. Porque se existe uma escola para tratar caráter, a gente devia chamar essa escola de casamento. É ou não é? Porque ali a gente é tratado de verdade. Ali a gente precisa engolir seco, às vezes. Ali a gente precisa deixar para fora e para trás todo o nosso desejo. E hoje as pessoas estão dando um jeito de viver uma nova modalidade de casamento. Elas se casam, mas cada um vive na sua casa. E aí elas se encontram quando elas querem. E isso é a maior mentira e um plano demoníaco, porque não há tratamento quando isso acontece. A Bíblia vai dizer que como o ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. E a esposa e o esposo são esponjas e são ferros na vida um do outro. E tem gente que não consegue viver dessa maneira mais. E a Bíblia vai dizer que o divórcio só acontece por um motivo, por causa da dureza do coração do ser humano. O divórcio é uma assinatura do fracasso, de que o nosso coração foi mais duro do que a resolução daquilo que nos faz diferentes. Eu sei que existem situações extras. Não quero entrar nos pormenores, mas eu estou falando aqui da regra, não da exceção. Casamento é enxergar o outro com os olhos de Deus no futuro. Eu me lembro até hoje, quando eu fui me casar, eu procurei um dos pastores da Elis, como ela falou aqui, ela era de Curitiba, e eu fui falar para ele as coisas que eu tinha medo do casamento em me casar com a Elis. Ele conhecia ela, era como um pai para ela. Eu falei, cara, olha, isso aqui é o meu medo. E ele falou, você precisa aprender uma coisa. Você, como marido, tem a função de tomar essa pessoa imperfeita e no dia em que ela morrer ou que Jesus voltar, você tem que devolver ela a Deus melhor do que você está tomando. Você está pronto para isso? Porque essa é a função do casamento. E muitas vezes a gente olha para o outro hoje como se ele fosse ficar assim para a vida toda. Por isso que às vezes a gente desiste. Por isso que às vezes a gente fala, não vai ter jeito. Só que a gente precisa olhar com os olhos de Deus. De fazer com que aquela pessoa se torne mais parecida com Jesus dentro do casamento. E é por isso que às vezes a gente precisa falar em amor e sabedoria, palavras que doem no coração, palavras que machucam, porque nós estamos tentando fazer com que aquela pessoa seja melhor. Você casa para participar da obra de Deus na vida do outro. Olha que interessante.
Você é um instrumento de Deus para fazer com que seu marido ou a sua esposa sejam homens e mulheres melhores. E não tem como isso acontecer sem atrito. Não tem como isso acontecer sem dias difíceis. Você não ama alguém porque ele é adorável. Você decide amar alguém para torná-lo mais adorável, para torná-lo melhor. E casamento não é para você ser feliz. O casamento é para tornar o outro mais parecido com Jesus. A felicidade, ela é consequência da relação, mas ela não pode ser o objetivo primário. Se você se casar para ser feliz, porque você é um solteiro infeliz, o seu casamento será infeliz. Porque a felicidade não está no casamento. O casamento propicia, sim, momentos de alegria e de felicidade, mas ela não está no casamento. Mas como, pastor? Como que a gente pode fazer isso? Como a gente pode tornar o outro mais parecido com Jesus? E aqui, Provérbios nos traz um conceito interessante. Eu trouxe 2 textos aqui, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. E outro texto é: alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Ele traz 2 princípios aqui importantes para o casamento. O primeiro é a amizade íntima. O texto vai dizer que aquele que desde a juventude foi seu companheiro, e companheiro aqui na raiz hebraica quer dizer o seu amigo mais íntimo. E aqui está a primeira premissa. Se o seu esposo e a sua esposa não for o seu amigo mais íntimo, significa que você tem um mais íntimo lá fora. E aí nós já temos um problema. Porque quando o seu amigo mais íntimo está lá fora e não dentro da sua casa, você não consegue abrir o seu coração para ele ou para ela. Você não consegue colocar os seus sonhos, os seus planos, os seus pecados, os seus medos, porque você faz isso lá fora. E se tem algo que nos aproxima, é nós conhecermos o que está no coração do outro. E a gente só consegue conhecer o que está no coração do outro quando nós falamos. Inclusive, esse é um dos problemas das relações hoje. O marido e a mulher não se conversam. Quem assistiu aquele péssimo filme, mais uma crítica muito grande, O Poço, da Netflix, em que o homem dizia para o outro: o óbvio não existe. O óbvio não existe. É a frase do filme. No casamento, o óbvio não existe. Nós precisamos falar para que o outro saiba, porque muitas vezes ele não sabe o que está passando na nossa cabeça ou no nosso coração. Ele não sabe quais são os nossos medos, as nossas dores. E aí, na maioria das vezes, quando nós decidimos falar, nós vomitamos como um vulcão que entra em erupção e a gente joga tudo de uma vez. A gente fala o que deve, o que não deve, da maneira que não deve, usando palavras que não deve. Por quê? Porque nós não somos amigos íntimos às vezes. E o texto está dizendo que o casamento precisa ser permeado por essa amizade íntima. O segundo ponto é sobre a beleza do amor, da relação e também do sexo, dessa vivência íntima. Olha o que o texto diz: alegre-se com a esposa da sua juventude. Aqui dá a entender que ele está nos mandando nos alegrar com a esposa ou com o esposo da juventude, porque nós já estamos velhos. E o que acontece é que, em via de regra, os homens, quando ficam velhos e as suas mulheres ficam velhas, começam a procurar o prazer e o amor fora de casa. E o texto está dizendo: olha, façam isso com a esposa da sua juventude.
E ele usa dois animais, né? Eu tenho certeza que você nunca escreveu uma carta para sua namorada, você é minha gazela amorosa. Com certeza ela não ficaria feliz. Mas era a linguagem poética da época. O casamento deve ser caracterizado por um amor e um romance íntimo, mas também por sua amizade íntima. Aqui o texto está dizendo que uma das maneiras de fazer com que o casamento dê certo é que ele seja o nosso amigo íntimo, mas que ele também seja o nosso maior amante. Se você assiste notícias, a gente vê o que homens e mulheres são capazes de fazer pelo amante. Não é verdade? Você já ouviu várias histórias. Mentiras, compras, 2 famílias, 3 famílias, porque o amante domina a mente daquela pessoa. O que o texto está dizendo é que a nossa esposa ou o nosso marido, que seja aquele que nos embriague sempre, e não o amante de fora. Ou seja, que o nosso maior amante, a nossa maior amante, deve estar dentro de casa. E ele fala isso porque na cultura antiga, e talvez hoje, o pensamento coletivo é que o casamento é um lugar de dever, e o lugar de prazer é fora de casa. Quantos homens não precisam ir para outros lugares para ter prazer, porque não tem dentro de casa? Ou quantas mulheres também são violentadas dentro da sua própria casa, do seu próprio leito, porque não há mutualidade no amor, na alegria e no prazer. Inventaram uma mentira que o casamento é um lugar ruim. Os homens brincam, né? Não deveriam, mas do tipo, game over, acabou para você. É o fim, até aqui você viveu, daqui para lá agora é enclausuramento, você não pode fazer nada. A gente tem um grupo lá dos nossos amigos aqui que andam de moto e é uma brincadeira nesse sentido. Sua mulher deixou você ir andar de moto hoje? Ih, não deixou. Mas não é só essa questão, é a responsabilidade. Porque tem marido com filho casado que a moto é mais importante que os filhos. Que o jogo de futebol é mais importante que a família. E que ele faz tudo por essas coisas, mas ele não é capaz de olhar para a família do jeito que ele olha para essas coisas. E vice-versa. Isso era um papel do homem fazer. Um papel muito errado, por sinal. Só que hoje nós temos visto mulheres fazendo isso. Dificilmente uma mulher abandonava o seu lar para viver a vida loucamente. Hoje elas abandonam. Quantos homens nós vemos cuidando filhos porque deu uma louca na mulher e de repente ela largou tudo e foi embora? Então não é uma questão de sexo aqui, não é porque o homem é assim, não. Nós somos assim porque o nosso coração é quebrado. A Bíblia fala que nós devemos nos embriagar pelo nosso cônjuge dia após dia. E aqui o prazer está dentro do casamento e não fora. O prazer precisa estar dentro dessa aliança. E aqueles que conseguem ser amigos íntimos e amantes ao mesmo tempo dentro de uma relação encontrarão a plenitude do casamento. Tim Keller diz assim: a essência da aliança matrimonial é um amor comprometido que imita o amor de Cristo pela igreja, um amor que é incondicional, sacrificial e permanente. Jesus morreu mesmo sabendo que nós o rejeitaríamos. Ele se entregou numa cruz e a Bíblia diz que uma das últimas palavras quando ele estava crucificado foi olhar para aqueles que o estavam crucificando e dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E essa deveria ser a nossa postura dentro de uma relação, dentro de um casamento. O casamento é lugar de bênção, a relação entre cônjuges é lugar de bênção. E ela só dará certo se nós formos de fato amigos íntimos e eternos amantes. Amém?
O segundo ponto que eu gostaria de atrelar aqui é de pais para filhos. A relação de pai para filho tem sido conturbada ao longo da história também. A visão tradicional, os pais ensinavam o que era certo e errado, os pais disciplinavam quando necessário, a formação de caráter e responsabilidade era dos pais, e o objetivo era formar filhos responsáveis, não importa o que precisa ser feito. E hoje nós temos uma visão mais moderna, que está focada na autoestima. Nós sofremos muitos traumas dos nossos pais, então agora nós não iremos traumatizar nossas crianças. E a Veja, eu já falei isso, há 20 anos atrás, publicou uma reportagem, há 15 anos atrás mais ou menos, onde tinha um filho grandão, os dois pais pequenininhos, um de cada lado, e o título era "São eles quem mandam em casa". E de fato, às vezes a gente chega em algumas casas, ou você conhece história de pessoas, a reportagem está apresentando história onde os filhos dominaram e passaram a dominar o lar. A sociedade antiga dizia que o principal objetivo na criação era o controle. Quem nunca ouviu a frase famosa do seu pai? No meu tempo, meu pai só olhava para mim e eu já sabia. Hoje o pai pode olhar, pode dançar, pode fazer o que for que o filho... E tem gente que acha bom esse tempo do pai olhar. Só que de uma certa forma é uma forma terrorista de educar. Com certeza muitos pais têm traumas severos. Muitos filhos hoje que se tornaram pais têm traumas severos disso e de momentos como esse com seus pais. A sociedade moderna vai dizer que o principal objetivo na criação é o amor e a afirmação. Então a gente vai amar nossos filhos independente do que eles estejam fazendo. E a gente vai dizer para eles, olha, muito bem, é isso mesmo, está tudo certo. E nós temos aí dois modelos de paternidade que são problemáticos, porque antes faltava o afeto e hoje falta a disciplina, falta a estabilidade. E quando crianças são criadas sem limites, elas se tornam um adulto sem limite. E um adulto sem limite é capaz de fazer aquilo que nós nem imaginamos. Mas olha, eu fiz uma coletânea de textos aqui de Provérbios para entender o que Provérbios está nos ensinando sobre a criação de filhos. Ele diz o seguinte: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. O pai dos justos tem motivo para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. O texto vai mostrar algo que para quem é pai aqui é muito fácil. A criança nasce com uma inclinação moral para o mal. Você não precisa ensinar seu filho a fazer coisa errada. Daqui a pouco ele está tomando o brinquedo do outro, que é só para ele. Daqui a pouco ele está batendo. Você nunca bateu no seu filho, mas de repente ele empurra alguém e é violento com alguém. De onde vem isso? Vem do pecado, da inclinação moral. O texto começa dizendo isso. E o que resolve isso? O texto também já dá a dica. A vara da disciplina. E aqui eu sei que tem gente que pega esse texto e diz que a única forma de disciplinar seu filho para que ele aprenda é que você vá numa árvore, pegue uma varinha e bata nele. O texto não está falando disso. O texto está falando sobre a importância da correção. E se às vezes for preciso uma varinha, às vezes é preciso uma varinha sim. Agora o grande problema é a violência exacerbada. Alguns pais espancam seus filhos e acham que eles vão sarar na base da violência. Além de não resolver o problema,
esses pais estão criando trauma severo em suas crianças. O texto está dizendo da necessidade de correção e de disciplina. E aí você precisa olhar para o seu filho e entender qual que é o perfil dele. Tem filhos que você resolve na conversa. Outros filhos você precisa tirar o direito de algumas coisas. Outros filhos você precisa colocar no cantinho do pensamento. Outros filhos você precisa ser mais enérgico. O que não dá para fazer é padronizar as crianças e dizer só tem um jeito certo de fazer. Porque os filhos são diferentes. A Bíblia diz que os filhos são flechas na aljava. E quando você pega uma flecha ou duas flechas, você perceberá que elas são diferentes. Então não tem como você tratar dois filhos e disciplinar dois filhos da mesma forma, ainda que eles sejam gêmeos. Eu tenho gêmeos dentro da minha casa. E eles são totalmente diferentes, ainda que sejam iguais fisicamente. Mas o texto também vai dizer que os pais dos justos têm motivos para se alegrar, porque é uma alegria ter filho sábio. E no Antigo Testamento, a raiz Shacã, que significa sabedoria, não era a sabedoria de um filho de QI alto, de alguém inteligente, de alguém gênio. Mas essa sabedoria significava alguém que tinha habilidade para viver nesse mundo segundo os desígnios de Deus. Quando a Bíblia diz, sede sábio, ele está dizendo, tenha sabedoria e viva de uma maneira que Deus queira que você viva. Isso é sabedoria. E muitas vezes hoje, nos tempos atuais, as nossas preocupações como pais, e eu me coloco nesse grupo, é promover o que tem de melhor para os nossos filhos. Nós queremos a melhor escola, nós queremos o melhor curso, nós queremos tudo de melhor, e está certo, se nós pudermos providenciar isso para eles, maravilhoso. Só que nada dessas coisas vai tratar o caráter e a moral dos nossos filhos. O que vai tratar a moral e o caráter dos nossos filhos é desenvolvendo essa sabedoria. E uma das maneiras de desenvolver essa sabedoria nos nossos filhos é através do que o texto diz, da disciplina, da vara da disciplina. E aqui a disciplina, ela não é uma reação, ela é expressão e amor incondicional. Na maioria das vezes, quando você bate no seu filho ou na sua filha, como é? Ele fez um negócio, passou na sua frente, você já já resolve na hora, porque é algo que vem. Isso não é disciplina. Se nós estamos fazendo isso com os nossos filhos, nós estamos apenas violentando-os. Porque na verdade a gente quer descontar a nossa raiva neles. A gente quer descontar o nosso descontentamento neles. E essa nunca foi a disciplina do Senhor. Sabe como que Deus age e disciplina seu povo? Primeiro ele chega e conversa e explica. Quando Deus botou Adão no mundo, provavelmente Deus chegou, sentou com Adão e falou, Adão, chega aqui, vamos ter uma conversa. Ó, você pode ir em qualquer lugar. Você pode comer de todas essas árvores, você pode brincar com esses bichos, você pode fazer o que quiser. Só que o dia que você comer daquela árvore ali vai dar ruim. O dia que você comer daquela árvore você vai morrer. Ou seja, a disciplina vem antes ou vem depois de uma conversa e um esclarecimento de como são as regras do jogo. E foi isso que Deus fez com Adão. E foi isso que Deus fez com todo o povo, quando o pecado entrou no mundo, e ele enviava os profetas e dizia, olha, o dia que vocês fizerem isso, vocês vão pagar caro. E o povo ia lá e fazia o quê? Fazia aquilo. E aí qual era a consequência? Pagar caro. Mas ninguém foi pego de surpresa, eles já sabiam.
E a disciplina precisa vir com essa questão formativa, é o que a Bíblia nos diz. Nós precisamos dizer aos nossos filhos o que acontecerão com eles se eles errarem em determinados aspectos da vida. Eu me lembro até hoje quando a Alice cometeu o primeiro roubo na vida dela. Foi na pandemia, né? A gente morava em Foz do Iguaçu, a Elis veio para Carana, ela tinha 5 anos. E aí a Elis foi lavar um moletom lá em Foz do Iguaçu e tinha uma máscara dentro do capuz do moletom. A Elis estava com o moletom amarrado na cintura e a Elis lembrou que ela pediu uma máscara e ela falou, não vou levar. O que ela fez? Pegou a máscara e botou no moletom. Como ela não tinha experiência em ser ladra, ela esqueceu que a máscara que ela roubou estava no moletom. E a gente foi lavar. E aí eu falei, eu vou conversar com ela. Eu peguei a máscara e falei assim, olha, a gente já tinha falado sobre roubo. Falei, o que é isso? O olho dela ficou desse tamanho, né? Não sei. Eu falei, não, isso aqui veio parar do nada aqui, embalado. A mamãe falou que você pediu uma máscara lá em Apucarana. Você pediu? Aí ela, com muito tortura, conversa, né? Eu não a torturei, mas eu imagino o sofrimento dela, ela confessou o pecado. Eu falei, então é o seguinte, agora nós vamos ligar lá na loja, em Apucarana, porque não dá para você ir lá devolver, e você vai falar com a gerente da loja que você promoveu esse roubo, e você vai pedir perdão, e aí nós vamos fazer um Pix para a loja para pagar essa máscara. E eu falei, a próxima vez, se você for maior de idade, não vai adiantar falar com o gerente, é a polícia que vai chegar aqui. Eu sei que ela ficou uns 2 meses com medo de carro de polícia. Passava uma polícia perto, ela já... E ela ligou para a gerente aos prantos, porque ela não queria fazer isso. Eu falei, não, você vai fazer. Porque você precisa entender que os seus erros custam caro. Os nossos erros custam caro, os meus também custam. Isso já é algo acordado dentro da nossa casa. Ela já sabe, por exemplo, o que vai acontecer quando ela mentir, porque eu já passei a letra para ela. Então a disciplina não vem numa violência minha para com ela. E eu não faço isso porque eu sou bom, não, eu erro muito. Mas eu tento deixar todas as regras claras para ela, para que quando ela fizer algo que não deva ser feito, ela sabe já o que irá acontecer. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. O povo sempre soube o que ia acontecer quando desobedecesse a Deus. E toda vez que ela sai de um castigo, eu tento abraçar e tento acolher. Embora muitas vezes ela não queira, porque ela está brava, ela está revoltada comigo. Mas a disciplina não pode ser um ato de violência simplesmente para tirar aquilo que está nos perturbando. Toda reação explosiva acaba por ser desmedida, destemperada e não formativa. Então, a disciplina sem amor é abuso, e amor sem disciplina é abandono. Os pais não foram chamados para criar filhos felizes, mas para criar filhos preparados para viver nesse mundo, ou seja, foram chamados para formar pessoas sábias. O ato de disciplinar vai deixar nossos filhos bravos com a gente. E muitas vezes a gente sente e fica triste por isso. Eu fico pensando no coração de Deus quando Ele via o seu povo sendo exilado, sendo trucidado porque errou. Mas Ele permitindo que aquilo acontecesse para que aquele povo fosse ensinado. E muitas vezes nós não temos deixado os nossos filhos sofrerem pelos seus erros, por amor, mas aí nós impedimos que eles sejam ensinados a partir dos erros deles. E o amor verdadeiro deseja o bem do outro, não apenas o seu conforto. E a melhor forma de ensinar os nossos filhos é com a nossa vida.
Até mais ou menos os 6 ou 7 anos, 6 anos, talvez o seu filho não saiba ler direito. Mas ele vai ler a sua vida. Ele vai ler o jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata o seu esposo, ele vai ler o jeito que você trata os irmãos da igreja, ele vai ler o jeito que você trata os seus pais e a sua mãe, o seu pai e sua mãe, ele vai ler o jeito que você trata os seus amigos, ele vai ler o jeito que você o trata. E muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam diferentes, mas nós não mostramos essa diferença na vida deles. E a gente volta para aquela máxima dos pais, que também é uma frase que você deve ter ouvido muito: faço o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso não funciona na geração atual, porque nós não temos mais controle sobre eles. Antes o pai podia dizer isso. Hoje o filho vai dizer para você: mas por que eu tenho que fazer isso se você não faz? E aí você vai dizer: faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Com essa geração não funciona mais. Essa geração tem mais conhecimento do que um adulto tinha ou uma pessoa inteligente tinha 300 anos atrás. A internet trouxe essa possibilidade para eles. Hoje eles vão no chat GPT e quando eles querem alguma informação, principalmente os adolescentes, eles vão digitar ali, eles vão ter todas as respostas, inclusive consultando um advogado para ver os direitos deles dentro de casa. É isso que eles fazem. Agora, precisamos ter sabedoria para lidar com os nossos filhos em amor, mas também em disciplina. E para a gente encerrar, agora eu queria falar de filhos para pais. Porque infelizmente hoje nós temos filhos que não respeitam mais os seus pais e que tratam os seus pais como eles fossem um estorvo na vida deles. Primeiramente, você precisa pensar que se não fosse pelo seu pai e sua mãe, você ou eu nem existiríamos. Eles são o motivo da nossa existência. Foi o amor deles em algum momento que nos chamou à existência. E os textos de Provérbios dizem o seguinte sobre como os filhos devem tratar os pais. Ouça o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Se alguém amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, a sua lâmpada se extinguirá na mais profunda escuridão. Honre o seu pai e sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra e que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Esse é um dos 10 mandamentos. É verdade que nem todos os pais são bons. Alguns são maus. E outros não são maus, mas estão tentando acertar quando erram. Há uma diferença grande entre o pai e a mãe que é ruim. E aqui eu creio de coração que não tenha nenhum pai assim, nenhuma mãe assim, que é ruim porque é desumano, porque se desumanizou a ponto de ver o seu filho como um objeto, como nós vemos por aí. Recentemente uma mãe deixou o filho de 2 anos e foi viajar para uma balada, ficou 4, 5 dias fora e quando voltou, o filho estava morto. Aliás, foi denunciado. 2 anos. Isso é uma mãe de coração mau. Agora, grande parte de nós pais estamos tentando acertar, mas também erramos. E eu me lembro principalmente quando eu era adolescente, era difícil de tolerar o erro dos meus pais. E é por isso que eu gostaria que os adolescentes estivessem aqui. Porque um dia vocês serão pais, mães, e vocês compreenderão o dilema que é ser pai e mãe. Não é fácil. É verdade que alguns pais deixam profundas marcas nos seus filhos, ou deixaram profundas marcas nos seus filhos. Por isso que Deus não pediu para que os filhos amem os pais, mas que os honrem. E eu me lembro uma vez que a Alice falou isso para mim, falou assim:
Eu não vou te amar mais. Eu falei, não tem problema. Eu não preciso do seu amor. Eu preciso do seu respeito e da sua honra. Porque eu vou te amar independente do que você fizer para mim. E tem pais que machucaram tanto os seus filhos que talvez seja difícil de amar. Mas Deus vai dizer que para esses filhos é necessário ter a honra. O amor a gente constrói. Pode ser que em algum momento ele seja maior, outro momento menor. E a gente precisa entender que honrar não é concordar, honrar não é obedecer cegamente, porque se sua mãe falar para você, por exemplo, fazer algo que não deve ser feito legalmente ou moralmente, você deve desobedecer. Mas a grande pergunta é como a Bíblia diz para honrar os pais. E o primeiro ponto é perdoando. Se nós não temos coragem ou força para perdoar o que os nossos pais fizeram a nós, nós ainda estamos presos por eles. Porque o perdão faz isso, o perdão aprisiona. A falta de perdão nos deixa cativos naquela situação. E talvez os nossos pais erraram muito, ou talvez o seu pai, a sua mãe errou muito com você e você guarda mágoas até hoje. Uma maneira de você honrar o seu pai é você o perdoando, você liberando isso dentro de você. Enquanto você continuar ressentido com o seu pai, com sua mãe, a sua vida vai ser distorcida. Se o que os seus pais fizeram com você lá atrás ainda te machuca, o mal está conseguindo vencer. Não deixe que o mal vença, porque todos nós erramos. O grande problema é que quanto mais novos nós somos, mais errado a gente acha que o outro está e a gente não é capaz de ver os nossos erros. Escutei a história de um pastor que sempre tinha o desejo de convidar os filhos do vizinho para levar para a igreja, junto com seus filhos na escola dominical, e um dia ele foi procurar o pai dessas crianças e disse: eu gostaria de levar os seus filhos para a igreja. Ele falou: jamais. Meu pai me obrigava a ir todos os cultos, toda semana, em todo momento. Ele me obrigava a ler a Bíblia não sei quantas horas por dia, e eu não quero que meus filhos cresçam assim. Ou seja, a atitude daquele pai está sendo gerida por um mal que o pai dele lhe causou, a ponto de não permitir que os filhos dele procurem a Deus da maneira deles. E nós, como seres humanos, somos opostos. Se nós apanhamos muito, nós batemos nada. Se nós levamos muita bronca, nós não damos bronca nada, porque nós somos extremistas. E a Bíblia está chamando para um equilíbrio. Não seja violento, mas também não seja passivo. Não seja disciplinado a ponto de violentar seu filho, mas não deixe de dar a disciplina. Existe um lugar ideal para essas coisas. E é na Bíblia que a gente encontra o ponto ideal. Será que você já conseguiu perdoar seu pai por tudo aquilo que ele fez, sua mãe? Se você não conseguiu, hoje é dia de você honrá-los dessa forma, perdoando-os. Porque tem muito pai que talvez tenha sido ruim, mas é porque ele não tinha e ele não conseguiu ter nada mais para dar, porque ele só recebeu aquilo. E muitas vezes a gente só dá o que tem. E alguns pais não tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus para ter o seu coração transformado. O segundo ponto, para vocês, filhos que ainda não se libertaram, e para nós também, porque às vezes a gente se casa e não se liberta, a melhor forma de honrar os nossos pais é nos libertando deles. Você precisa pedir ou chegar em um momento da sua vida em que você consegue caminhar com as suas próprias pernas. Isso é honrar o seu pai e sua mãe. É você chegar para ele e falar o seguinte, ainda que não seja em palavras, mas em gestos: pai, mãe, vocês fizeram um bom trabalho, agora eu vou seguir minha vida.
agora eu vou caminhar. Filhos que conseguem viver sem a pressão emocional ou a aprovação do pai e da mãe. Infelizmente, nós temos adultos hoje casados que precisam da aprovação da mãe para casar com alguém, que precisam da aprovação do pai para montar alguma coisa, para trabalhar. E a melhor maneira de nós honrarmos os nossos pais são nos libertando deles no sentido de caminhar. Libertar-se dos pais é dizer a eles muito obrigado. Eu queria concluir dizendo que o problema não é o modelo da família. O problema é o nosso coração. A família só funciona quando deixa de ser sobre mim e passa a ser sobre o outro. Passa a ser sobre o que Deus está fazendo em nosso meio e em nosso coração. Para casais, pare de exigir da sua esposa e do seu esposo e comece a servi-lo. E não só a mulher servir o marido, mas o marido servir a mulher. Para pais, pare de tentar controlar seus filhos e comece a formá-los para a vida. Para filhos, pare de reagir aos seus pais e comece a honrá-los. Eu sei que de vez em quando vai ser chato. E é para ser mesmo, porque a vida é assim. E eu encerro com essa frase: família não é o lugar onde tudo dá certo. É o lugar onde Deus decide transformar pessoas imperfeitas em reflexo da sua graça. Isso é família. Entre brigas e amores e perdão, a gente vai se tornando mais parecido com Jesus. Esse é o meu convite para que a gente possa tentar viver isso como família. E é difícil, tem dia que é difícil. Gostaria de convidar você para ficar em pé, para a gente orar encerrando. E eu gostaria que você estivesse perto da sua família agora. Os filhos perto dos pais. Se vocês estiverem longe, cheguem perto, vamos orar juntos. Abrace seu filho, seu esposo, sua esposa. Que Deus possa nos dar a força e a capacidade de perdoar. A força, a capacidade de pedir perdão. Que nós possamos ser filhos que honrem os pais, cônjuges que servem um ao outro, e que nós possamos ser pais que disciplinem nossos filhos em amor. Amém. Ó Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos abriu os olhos para nos mostrar o quanto nosso coração é contaminado, o quanto nosso coração é quebrado pelo pecado. E primeiramente eu gostaria de pedir perdão por todas as vezes que eu fui um mau esposo, um mau pai e um mau filho. Que o Senhor possa nos perdoar, ó Deus, por nossas atitudes que têm machucado a nossa família. E eu também te peço que o Senhor nos dê sabedoria para sermos cônjuges leais, fiéis. Cônjuges que são amantes um do outro e que são amigos íntimos um do outro. Amém. Que nós possamos ser pais que amemos os nossos filhos, independente de quem eles irão se tornar, porque nós não os amamos por causa do que eles serão, mas nós os amamos porque o Senhor nos deu e eles são herança do Senhor para cada um de nós. Que o Senhor nos dê sabedoria para discipliná-los da maneira correta e em amor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para ser filhos que honrem os nossos pais, perdoando todos os maus que eles nos fizeram e ainda vão fazer na tentativa de acertar quando nós erramos. E eu te peço em nome de Jesus, tira dos nossos lares toda a confusão, todo o mal que tem se alastrado, que tem dominado nossas casas, que tem trazido conflitos, ira, raiva, gritaria.
Ó Deus, tudo isso seja tirado pelo poder do Seu Santo Espírito e pela transformação do nosso coração. Que o nosso lar possa ser um lugar, ó Deus, de transformação e nos fazer mais parecidos com o Senhor. Ó Pai, eu te peço que o Senhor una relações de marido e mulher que estão destruídas, que estão rompidas pela falta de perdão, por palavras malditas, por atitudes, ó Pai, que entristeceram, que o Senhor possa unir novamente. Eu te peço também pela reconciliação entre pais e filhos. O Senhor reconciliou tanto pais e filhos na história da igreja. Na Bíblia nós temos vários momentos onde pais estavam distantes do filho e o Senhor os uniu pela sua graça e a sua misericórdia. Faça isso em nosso meio, que nós possamos ouvir testemunhos do Senhor fazendo coisas e milagres em nossas famílias. Transforma-nos, ó Pai, como igreja também. E que as nossas casas possam ser lares para aqueles que estão perdidos. Que as nossas casas possam ser exemplos para as famílias que perderam a alegria de viver, que perderam o sentido de ser família. Que nós possamos ser luz para todos esses lugares, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado.